Bem-vindos ao Palácio da Brejoeira, em Monção, no norte de Portugal. É uma grandiosa construção em estilo neoclássico do início do século XIX. Um conjunto notável: o palácio, o bosque, os jardins e as vinhas, é claro. São 18 hectares de vinha da casta Alvarinho, que são transformados num dos seus emblemáticos vinhos da sub-região de Monção. Agora a gente está na frente do Palácio da Brejoeira. Ele tem uma ligação com o Brasil. Bom, ele começou a ser construído em 1806, mas sua construção durou 28 anos, porque o seu primeiro proprietário, Luís Moscovo, era muito ligado à corte. Essa foi a mesma época que Portugal começou a sofrer as invasões francesas e quando a corte fugiu lá para o Brasil. Então, Luís Moscovo foi para Lisboa para poder ajudar a corte e segurar toda essa barra que Portugal estava sofrendo na época, enquanto a corte ia para o Brasil. Por isso que as construções demoraram 28 anos. Foi mais ou menos a época de tudo esfriar e elas poderem voltar a funcionar e ser construído esse lindo palácio, Palácio da Brejoeira. O edifício tem muita influência barroca. Luís Pereira Velho de Moscoso era fidalgo da Casa Real e cavaleiro da Ordem de Cristo. Entre outras funções, honrosa no seio da comunidade monsanense. Este mandou edificar o Palácio da Brejoeira numa antiga quinta da família chamada Quinta do Vale do Rosa. Brejo significa matagal ou terras pantanosas, e acredita-se que parte da propriedade da Brejoeira fosse formada por terras alagadiças. Tempos depois, passou pela mão de várias famílias, até que o comendador Francisco de Oliveira Paz comprou para oferecer à sua filha, Maria Hermínia da Silva de Oliveira Paz, quando ela tinha apenas 18 anos. Ela residiu na área privada do palácio até a data do seu falecimento, que ocorreu em 30 de dezembro de 2015. Então vamos conhecer? Filho, você sabe quantos séculos tem nessas paredes, nesses livros? Não. Muitos. Olha os tamanhos desses livros. Você já viu? 60 mil? 60 mil, não sei. Mas você já viu algum livro desse tamanho? Olha ali. Não. Não? Tem livros aqui de 1800 e alguma coisa. São muito antigos. 1806. 1806 foi quando esse palácio daqui começou a ser construído. E esse rapazinho tá prestando atenção em tudo. Parabéns, hein? Vamos continuar o passeio? Sim. Vamos. Você sabe para que servia isso? Vai incêndio. É mesmo, esse Eu daqui. quero fazer no de cima. No de cima? Olha a diferença do som. Vocês notaram? Calma aí. Faz. Notou a diferença do som? Aqui era para falar o início do trabalho, hora do almoço. Aqui, se tivesse alguma calamidade, um incêndio ou alguma coisa, as pessoas eram alertadas por esses sons um pouco diferentes um do outro. Mas eu não sei se eu ia conseguir distinguir, não. Talvez sim.
região norte de Portugal, chegamos na fronteira com a vizinha Espanha, mais precisamente em Valença, uma joia da arquitetura militar abaluartada com 5 quilômetros de muralha. É uma fortaleza viva e multicultural. Conhecer a Fortaleza de Valença é percorrer as memórias de 2000 anos das páginas mais marcantes das aventuras históricas de Portugal e Espanha. Valença é um bastião militar da defesa da independência de Portugal e é hoje um espaço aberto ao mundo, símbolo das relações entre os dois países. Valença é referência de boas compras em toda a Península Ibérica. Comprar numa autêntica cidade dentro de uma fortaleza é uma experiência única que marca todos quando visitam Valença. Mas nem sempre foi uma cidade pacífica. Teve muitas histórias de conflitos entre Espanha, França, Portugal e muitos outros. O Núcleo Museológico Municipal proporciona reviver algumas das épocas mais significativas da história, cujo edifício é ele próprio um contador de histórias. Foi sofrendo alterações em épocas diferentes, serviu de diversos fins. Cavaleiros da Muralha? Mas eles são da muralha? Não sei, eu acho que esses são da muralha. Eu acho que eles estão tentando invadir a muralha, né? Aqui, ó. Eu acho que esses estão protegendo a muralha e esses estão tentando invadir. A fortificação localiza-se no topo de 2 outeiros e é formada por 2 polígonos, a magistral, mais antiga, e a coroada, separados por um fosso, com falsas bragas. 10 baluartes e 2 meios baluartes, 5 revelins, 5 reparos, 6 redentes, 2 contraguardas, 2 cobre-faces, uma tenalha, 34 garitas, 214 canhoneiras, 6 fortes, 3 poternas, 2 paióis, 10 casas matadas. Ufa, é muita coisa? São alguns dos elementos da arquitetura militar abaluartada que se projetam e é possível apreciar nesta fortificação. É um canhão? E vem cá, como é que eles abriam a porta da fortaleza? Você aprendeu como? Ali. Aí ele jogava isso aqui contra a porta? Aham. E é pesado? Peraí, segura aqui. Aí colocava a gata da ponta pro chão e Considerada como uma das maiores áreas comerciais ao ar livre da Europa, a zona do interior da Fortaleza de Valença está recheada de lojas de comércio tradicional. Os têxteis lá são o produto mais emblemático.
e referência tanto em Portugal como em Espanha. Nesses novos tempos, é preciso guerrear contra si mesmo, contra seus impulsos. Segure as compras, porque ainda tem muita novidade e muitos lugares para conhecer. Então compre a sua lembrancia, mas não gaste todo o seu dinheiro, porque ainda tem muita coisa bacana pra gente ver por aqui. Enfim, brincadeiras à parte, hoje é um lugar fantástico, é bonito, é lindo, de frente pra Espanha, que é protagonista também, junto com Portugal, de muitas outras histórias. Essa relação de amor e ódio dos países vizinhos, que na verdade vieram do mesmo. E tá todo mundo junto e misturado nessa tal globalização que se faz mais presente, principalmente na Europa. Então não sai daí, porque você vai entender um pouco mais sobre essa história, dessa relação bonita, amorosa e odiosa. Caminham próximo. Quem aí já ouviu falar de uma figura importante na história brasileira? Pero Vaz de Caminha. Pois é, chegamos em Caminha. Mas será que ele é daqui? Agora a gente está em Caminha e atrás de mim tem a Torre do Relógio. É uma das únicas torres que sobrou da antiga muralha da cidade. Bom, atrás da torre tem a Rua Direita. Aqui em Portugal, a Rua Direita normalmente é a rua reta, sem curvas, subidas ou descidas. Nem todas são assim não, mas essa daqui é bem retinha e bem direita. Vem comigo que eu vou mostrar a cidade para vocês. Vamos sim, vamos conhecer a cidade, mas agora a fome apertou e eu tenho uma indicação, o restaurante Batista. O Emmanuel já estava azul de fome. Hoje, carninha, se não tiver carninha, pode ser filé. Filé, então tá bom. Combinado. E fomos muito bem recebidos por Pedro, o dono do restaurante, que nos recebeu com um couvert fantástico. A gente estava cheio de fome. Olha esse queijo. Ai, meu Deus do céu. Não gosto nem de lembrar da vontade de voltar no primeiro voo. Eu vou parar de falar porque essas imagens já estão realmente dando água na boca e eu vou deixar vocês se concentrarem em cada detalhe desse momento especial em Portugal. Chama-se almoço. As refeições aqui são fantásticas e são uma atração à parte, tá? Agora a gente está no restaurante Batista, em Caminha. Eu tô comendo um arroz de tamboril. O Igor vai no bacalhau. E tá maravilhoso, gente. Se quiser provar também dá. Fantástico. Fantástico. Uma batata. Tá bom o seu, filho? Deu arroz? Tá aqui, ué. Você não tá vendo? Não. Vou botar pra Não você. visto. Vou botar pra você. Esse. Ele é quente. Nas paredes estão marcadas as histórias do lugar. Por aqui, as pessoas se reuniam durante a tarde e era um lugar tradicionalmente frequentado apenas por homens. Pedro relembra das histórias do avô. E por aqui é tudo muito familiar. O pai do Pedro fez questão de nos apresentar o seu antiquário e também contar um pouco das histórias de Caminha. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tem muito sentido para quem é daqui, mas para nós brasileiros faz muito sentido, porque pelo nome, Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz de Caminha, correto. é daqui ou não é daqui? Pero Vaz de Caminha, olha bem, é a mesma coisa que Cristóvão Colombo. É português, é espanhol, diz-se eventualmente que até podia ter sido o último estudo mais recente, o Cristóvão Colombo seria Pedro Álvares de Souto Maior, primeiro conde de Caminha,
Caramba! Galego, foi o primeiro conto de Caminha, diz-se, portanto, há várias teorias, e do Pedro Vaz de Caminha, em princípio, será de Caminha. Aliás, há um largo Pedro Vaz de Caminha aqui em Caminha. Quando se pesquisa, ele é do Porto, né? Pois, mas Pedro Vaz de Caminha, normalmente naquela época, O dia era quando se dizia Pedro Vaz de Caminha, fulano de Viana, normalmente a origem dele seria Caminha. Como é uma pessoa de nome, Pedro Alves Cabral, como é evidente, toda a gente quer que seja da terra dele, que é o caso do Luís de Camões, toda a gente quer que esteja daqui, da lá, o Cristóvão Colombo, português, espanhol, não sei o que mais, e Pedro Vaz de Caminha, do Porto, não sei o que mais. Portanto, com toda a certeza, não se pode dizer e afirmar de onde é, mas muito provavelmente, pelo nome e documentos que existem, também é de Caminha. Pedro Vaz de Caminha. Caminha é uma povoação fronteiriça fortificada na foz do Rio Minho. Foi palco de diversas lutas entre Portugal e Espanha, mas hoje em dia, em que as relações entre os dois países são mais amistosas, tudo fica calmo, em paz. Nós estamos agora aqui na cidade de Caminha, uma das localidades fronteiriças de Portugal. Caminha é já bastante antiga, no entanto, ela recebeu carta de foral pelo rei Dom Dinis a 24 de julho de 1284. Foi também nessa altura que as suas muralhas foram aumentadas e dotou também a cidade de mais torres à sua volta, passou de 10 para 13. E isto deve-se ao facto de estarmos aqui na fronteira, portanto, do outro lado do rio temos já Espanha, na altura Castela e Leão, e portanto Caminha assumiu um papel defensor importante aqui da fronteira para Portugal. Foram várias as vezes que os espanhóis ou até os franceses quiseram passar por este lado para Portugal, mas nunca foram bem sucedidos. Destaca-se sobretudo as invasões francesas, em que os franceses tentaram toda a costa, desde Valença até aqui, para tentar entrar em Portugal, passando o rio, mas os portugueses, sobretudo os residentes das vilas, neste caso aqui concreto Caminha, ajudados por algumas tropas inglesas, resistiram e conseguiram corrê-los, obrigando-os depois a ir entrar mais ao interior e a entrarem então por Chaves, o que não conseguiram fazer nesta região. Caminha é uma cidade que guarda ainda muitos traços medievais, o seu centro histórico é um centro com ruas muito pequenas, peculiares, portanto lá está, com essa traça medieval. Destaca-se também aqui a igreja de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira de Caminha, uma igreja que era românica originalmente e depois que teve acrescentos góticos, portanto caracteriza-se na mistura destes dois estilos. É possível observar ali a porta românica com todas as imagens que são características desse movimento. Depois já a rosácea, que já nos dá aqui os elementos do gótico, estas duas misturas que é o que mais sobressai e, portanto, acaba por ser aqui um centro pequeno, mas muito acolhedor, que depois mais tarde foi crescendo, também quando no século XVI acabou por chegar a Santa Casa da Misericórdia, quando elas foram criadas em Portugal, o que levou à ereção da Igreja da Misericórdia mais à frente, também o chafariz da vila, e aos poucos e poucos ela foi aumentando e destaca-se aqui sobretudo a importância do seu rio e depois mais à frente das praias, o rio que hoje em dia permite uma ligação com Espanha, portanto há ferries que fazem a ligação diariamente com Espanha, que permitem não só o transporte de passageiros, mas também o transporte de automóveis, um deles, que era o que passava há pouco no Rio, o ferry de Santa Rita de Cássia, que faz diariamente esta travessia entre ambos, e depois mais à frente destaca-se também então a desembocadura do Rio Minho para o oceano, onde temos belas praias de uma paisagem realmente incrível e que vale a pena contemplar. Essa rivalidade entre Portugal e Espanha, ela é uniforme no país ou é mais concentrada no sul, mais concentrada no norte? Hoje em dia já nem sequer se pode falar dessa rivalidade. Foi algo que existiu durante muitos séculos, mas ao mesmo tempo era aquela relação típica de amor-ódio, porque apesar de nós termos uma rivalidade com a Espanha, de passarmos a vida em guerra uns com os outros, também estávamos sempre misturados, porque a maior parte dos casamentos entre portugueses eram feitos entre portugueses e espanhóis, aliás. Portanto, chegamos a um tal ponto em que as relações de consanguinidade são já de tal maneira grandes que começam a haver alguns problemas até na formação das pessoas. Por exemplo, os reis, a dinastia filipina, portuguesa, neste caso também espanhola, porque foram os reis comuns aos dois países, são caracterizados por terem o queixo grande. Essa fisionomia vem já da consanguinidade que é de veras grande. E há um período, não sei agora precisar se será estes Filipes ou outro, portanto não vou estar aqui a falar errado, mas há um período da história de ambos os países em que, normalmente, todos nós temos 8 bisavós. Há um período da história de ambos os países em que eles só têm 4 bisavós.
Portanto, os pais acabam por ser primos, depois os sobrinhos casam-se com as tias e as sobrinhas com os tios e o primo com a avó. É, portanto, umas relações de veras bastante complicadas e que, ao mesmo tempo, apesar de nos odiarmos, estávamos sempre próximos uns dos outros e a casarmos-nos uns com os outros. É verdade que ainda hoje nós dizemos que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, isso tudo por causa dos problemas que tivemos na história. Mas no fim de contas, apesar dos problemas, apesar das guerras que não foram poucas, acabávamos sempre por estar misturados uns com os outros de qualquer das formas e quiséssemos ou não, estávamos aqui próximos, como continuamos ainda hoje, mas hoje em dia já podemos dizer que somos amigos e somos todos irmãos. Então, hoje em dia, essa história toda inspira apenas na brincadeira, assim esperamos. E o Emmanuel aproveitou toda essa atmosfera medieval para colocar a sua imaginação na prática. Quando se viaja com criança, espaços como esse que encontramos em Vila Nova de Cerveira fazem total diferença. Ele pôde brincar, correr e nós aproveitamos a lindíssima paisagem às margens do Rio Minho. Sem dúvida alguma, foi uma tarde muito divertida e muito bonita no pôr do sol, bem na beira do Rio Minho. E para entender tudo isso, surge um espaço público que transporta para dentro de 4 paredes toda a riqueza daquele curso de águas internacionais. Será que ele fala comigo? Oiê! Não, mamãe, peixe não fala. Papai, você viu isso? Ele mordeu a calça do outro. Não foi um que mordeu. Cara, esse é muito grande, hein? Ele é grandão, hein? Eu acho que é do tamanho daquele. É? A mãe tá querendo beijar o peixinho, não. Não adianta não. O copo é de choque. E tipo, o copo é de choque. Ela tá vindo pra gente. É copo é de choque, isso. Como é que ela se esconde na pedra? Olha, copo é de choque. Isso é um peixe, filho. É um peixe que parece uma cobra. Olha, quanto peixe. Muito peixe. Oi, Tomás, tudo bem com você? Vem cá comigo, vem cá. Mãe, esse peixe. Filho, tem um peixe escondido aqui. Tem vários peixes escondidos. Eu quero ver se você... Peraí, eu quero ver se você consegue enxergar. Ele tá escondido, eu sei. O Aquamuseu do Rio Minho tem por missão a promoção e divulgação do patrimônio natural da bacia hidrográfica do Rio Minho. O programa de atividades incide principalmente em 3 grandes áreas: didático, cultural, turística e investigação científica. E nós vamos seguindo pelo país, de norte até o sul de Portugal, para entender toda essa diversidade cultural de Portugal. Beijos e até a próxima.